Meu irmão, minha irmã, hoje é sábado, 24 de outubro, lembrando a você que às 18 horas temos missa na Igreja Matriz. Hoje também tem batizados, sempre o quarto sábado do mês nós temos batizados aqui na igreja por ocasião da liturgia da missa das 18 horas. E hoje, neste sábado, dia em que a devoção popular dedica a Mãe de Deus e Nossa Senhora, hoje é o Dia Mundial das Nações Unidas, promulgado pela ONU. É Dia Mundial da Informação sobre o Desenvolvimento e Dia Mundial dos Clubes de Serviço. E a Semana do Desarmamento, também promovido pela ONU, de 24 a 30 de outubro. Vamos, portanto, neste dia, neste sábado, dia em que nós fazemos memória a Santo Antônio Maria Claret, bispo, e é uma memória facultativa. Vamos abrir o nosso coração, o nosso ouvido para escutar a palavra de Deus e esta palavra partilhar para aclarar o nosso caminhar, a nossa vida. Que as nossas orações hoje seja por cada um dos nossos irmãos que precisam estar mais próximo de Deus, se sentindo mais próximo de cada um de nós. Vamos escutar o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9, que diz: Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que vou procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta! Porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em sua volta e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã, a quem eu tenho a alegria de partilhar por este meio de comunicação a palavra de Deus de cada dia. E eu agradeço a você por escutar. Fico muito feliz quando sei que você escuta, que você faz deste momento a sua oração. O capítulo 13 do Evangelho de São Lucas se assemelha literalmente a uma grande inclusão. Começa e termina com o tema da morte. Basta ver 13, versículo 1, ao 13, versículo 35. A morte deveria atingir os pecadores, que somos todos, mas recai sobre Jesus. No centro do capítulo estão as comparações do grão de mostarda e do punhado de fermento. Isso nós vamos ver lá pelo 18, versículo 18 e 21. Tanto o grão de mostarda como o punhado de fermento, que morrendo dão a vida. O evangelho de hoje contém 2 fatos de crônica e uma parábola. Os fatos de crônica são o massacre perpetrado por Herodes e o desabamento de uma torre, que resultaram em grande número de vítimas. No caso do massacre, estão em cena a liberdade e a maldade humanas. No caso da torre, a inevitabilidade e a violência da natureza. Em ambos, o horizonte da morte, vivida por nós como violência indevida. Diante desses fatos, a pergunta é inevitável: por que Deus permite as injustiças e as violências, os desastres e os acidentes? A história com suas injustiças e a natureza com seus desmandos parecem comandados pelo mal ou pelo acaso. No primeiro caso, espera-se que Jesus julgue e se posicione entre bons e maus. Na segunda, visualiza-se uma objeção que não cala.
como se pode confiar no Pai se os inocentes sofrem? Jesus não foge à problemática levantada. Toma os dois casos como modelo de difícil discernimento e procura dar ao fiel uma chave de leitura para os acontecimentos históricos e naturais, que gritam aos céus e questionam a Deus, como em nossos dias, o Holocausto dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, lá em 1939 a 1945. O mal está misteriosamente ligado ao pecado, mas não foge ao controle daquele Deus que sustenta em suas mãos os abismos da terra, como no Salmo 95, versículo 4, vai lembrar, e recolhe um odre as águas do mar, como no Salmo 33, versículo 7. É verdade que todos pecamos, São Paulo nos lembra isso em Romanos 3, 23. Mas o nosso mal agora é lugar de salvação, como diz Paulo em Romanos 5, 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Apesar da inegável misteriosidade que envolve esses acontecimentos, a indicação deixada por Jesus é clara. É preciso ler os acontecimentos a um nível mais profundo, em termos de perdição e salvação. Eles, na verdade, desvelam a perdição da qual a conversão ao Senhor nos salva. É preciso evitar toda leitura maniqueísta, de um lado bem, do outro mal, de um lado os bons, do outro os maus. Ao invés, é preciso olhar para o mal que está aninhado dentro de nós, e de modo que, reconhecendo e vendo nele um apelo do Senhor, nos convertamos. Os males fora de nós, que são reais, são um convite para reconhecermos os males dentro de nós e nos perguntarmos qual o fermento que movimenta a nossa vida. A parábola da figueira estéril é transparente. O pai e o filho cuidam do ser humano e não esperam senão que ele responda ao seu amor. Essa resposta não é nenhuma injunção do exterior, nenhuma imposição da qual não se pode fugir, mas é a própria realização do ser humano, como realização da figueira é produzir figos. Mas assim como a figueira é estéril, também o ser humano não se decide a produzir frutos de conversão. Há uma visão matemática da história, como a vinda de Jesus, o tempo da espera estaria terminado e o julgamento realizado. Mas Deus dá ao ser humano, ainda humano, e se desdobra para que ele frutifique e não seja cortado. Deus não se alegra com o fracasso, mas com a conversão do ser humano. Ezequiel 18, 23 ao 33 e 33, 11 vai bem nos lembrar isso. A conversão do ser humano é o único motivo teológico para o machado já estar fincado na raiz da árvore. Lucas 3, 9 vai nos lembrar. Não a corta, mas provoque a reação que a salvará. A parábola da figueira estéril, que escutamos no final deste evangelho, como que substitui a história da figueira cortada, porque improdutiva, lá em Marcos 11, do 12 ao 14 e do 20 ao 25. O significado de fundo é de fato o mesmo, com a diferença, porém, que aqui na parábola a figueira não é cortada. Se a história foi inapelável, a parábola a reabre, mostrando que, enquanto não soa a última trombeta, o julgamento pode ser adiado, pois Deus continua o seu trabalho com vistas à conversão de todos. E o que Ele quer, como Pai de misericórdia, é que todos nós nos salvemos e nos dá infinitas oportunidades durante a nossa vida para que nós nos convertamos. Aproveitemos este dia para nos converter, nos avaliar o que em nós ainda precisa ser mudado para que nós sejamos todos de Deus e Deus esteja todo em cada um de nós. Perceba, minha irmã, meu irmão, o mal que há em você, seus maus desejos, maus pensamentos, maus propósitos, como um sinal de Deus para você se converter. Você já está vendo onde precisa mudar. Basta querer, se esforçar e se dedicar. Que este querer, dedicação e esforço demonstre a fé que você tem e o amor que tem ao Senhor. Tenha um final de semana abençoado. Lembrando a você que domingo às 7 da manhã e às 18 horas nós temos missa na Igreja Matriz. Às 8h30 na Igreja Santa Luzia e Santa Rosa de Lima, nos respectivos bairros.
Portanto, escolha o seu melhor horário e participe conosco neste final de semana. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.